Não é o Salmo 120. Abraçar todos os internautas que acompanham os cultos da nossa igreja. Um abraço vocês aqui na nossa região, gente de Brasília, de São Paulo, não é? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Sempre gosto de começar os sermões fazendo pergunta. E a primeira é: como você tem reagido diante das lutas, das guerras, adversidades que você tem travado na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na sua família, no seu trabalho? Qual tem sido a sua reação diante das guerras, das lutas, dos desafios da vida? Segunda pergunta é: você está em guerra? Você está em luta? Eu creio que todos nós estamos, cada um na sua área, mas todos nós estamos em lutas, todos nós estamos em guerra, todos nós somos desafiados diariamente a sobreviver e a vencer esta batalha. O salmista, ele estava em uma guerra contra os linguarudos, contra os fofoqueiros, contra os inimigos que queriam guerra. Enquanto ele ministrava paz, queria paz, as pessoas vinham querendo guerra, as pessoas vinham acusando, sabe? E nós percebemos a situação do salmista, que não era nada boa, não era nada fácil. A situação dele era complicada, sabe? Pregava paz, mas muitos teimavam pela guerra. Até parece que o salmista é o nosso contemporâneo, nos nossos dias não são diferentes. Muitos querem a paz, trabalham, lutam, se unem, oram, clamam para vencer as guerras e as lutas. Outros fazem questão de fazer de tudo para piorar a situação. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: quais devem ser as atitudes dos que querem vencer as lutas? Quais devem? Se você está passando por luta, se você está passando por adversidade, se você está passando por algum tipo de guerra, qual deve ser a sua e a minha atitude para vencermos as lutas? Em primeiro lugar, a primeira atitude para vencer as lutas é clamar ao Deus que ouve oração. Se você observar o versículo primeiro, o salmista, na sua angústia, na sua luta, antes de qualquer outra coisa, a palavra de Deus diz que ele clama ao Senhor. Ele diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Amados, a primeira coisa que nós temos que fazer, a atitude que temos que fazer, é orar ao Senhor, é clamar ao Senhor, é pedir a Deus a misericórdia, é pedir a Deus a graça, é pedir a Deus que venha nos ajudar a vencer essas lutas. A vida cristã é uma luta renhida, constante. Mas essas lutas não devem desanimar você, meu irmão, minha irmã, não deve desanimar a vida dos que verdadeiramente buscam ao Senhor em oração. As lutas vêm para tentar nos desanimar, para tentar roubar de nós, sugar as nossas energias. Mas diante das lutas, clame a Deus. Não adianta murmurar, não adianta reclamar. Então perceba que o salmista, as suas lutas eram constantes. Ele tinha que lidar. Olha o que diz o texto: Senhor, livra dos homens mentirosos, dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Constantemente ele tinha que lidar com as fofocas, ele tinha que lidar com as hipocrisias das pessoas, ele tinha que lidar com os fofoqueiros de plantão, os difamadores de plantão, os perseguidores, os invejosos. Mas diante de todas essas lutas, ele continua clamando a Deus. Então percebamos, queridos, que ele tinha consciência da sua luta, ele tinha consciência da sua guerra. O salmista, no versículo 5 ele diz: ai de mim, que sou peregrino. Ele tinha consciência da sua luta, ele tinha consciência da sua adversidade, ele tinha consciência do tamanho da guerra que ele estava travando e da sua pequenez. Mas ele tinha consciência que ele não estava lutando sozinho nessa luta e nessa guerra. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua adversidade, eu não sei qual a guerra que você está travando nesse momento.
Mas a minha palavra para você é: não desista. Continue lutando, continue batalhando, continue buscando em Deus, porque Deus é que pode realmente te livrar, só Deus pode te abençoar. E o salmista, no Salmo 64, o salmista Davi, quando ele está travando a luta diante dos seus perseguidores, dos seus inimigos, ele diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz, nas minhas perplexidades, preserva a minha vida do terror do inimigo. Veja bem, as lutas eram tão terríveis que ele chegou a ficar perplexo. Ele diz: Deus, livra-me. E é isso que eu e você precisamos fazer. Então a primeira atitude para vencer as lutas é clamar ao Deus que ouve a oração. A segunda atitude para aqueles que querem verdadeiramente vencer as lutas: não entrar no jogo do inimigo. Se observarmos o texto, versículo 2 em diante, diz assim: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que sou peregrino em Mesé, que habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Perceba, meus amados irmãos, que o salmista ele estava disposto a vencer a sua luta. E como ele queria vencer a luta, ele não entra no jogo do inimigo. Ele diz: até quando que te será dado, o que te será acrescentado à língua enganadora? Ou seja, ele não se deixa levar pelos inimigos. Ele não entra no embate, ele não entra na discussão, ele não mede forças. Ele faz uma pergunta: para que tudo isso? O que você espera ganhar em me difamar? O que vai te acrescentar em tentar me destruir, ó língua enganadora? Oh, você que não gosta de mim, o salmista está dizendo: que vai te acrescentar você me perseguir? Ele não entra no jogo do inimigo. E uma das coisas que o inimigo das nossas almas faz, e aqueles que querem o nosso mal, é tentar nos desestabilizar, meus amados, nos levar a perder o controle, nos levar a perder a paciência. E isso vai acontecer se eu e você entrarmos no joguinho do Satanás, no joguinho daqueles que não têm compromisso com Deus, que não querem compromisso com Deus, mas ainda assim tentam nos destruir. Não entre no jogo do inimigo. Não adianta você devolver, pagar com a mesma moeda. Se alguém te deseja o mal, você tem que orar por ele. Se alguém difama você, você não pode entrar no jogo de Satanás, do inimigo, e difamar as pessoas também. Pelo contrário, o salmista foi sábio. Não se deixou levar pelas lutas, não se deixou levar pelas fofocas, não se deixou levar pelas pirraças do inferno. Ele agiu e reagiu diferente, por isso que ele venceu o inimigo. Muitas vezes o nosso mal é que as pessoas falam mal ou tentam nos denegrir, e o que é que a gente vai fazer? A gente vai agir de igual forma. Não, a gente tem que agir de forma diferente. Se você quer vencer as lutas, não entre no jogo do inimigo. Você precisa não reagir da mesma forma que as pessoas têm feito a você. Você tem que agir e reagir diferente, porque muitos usam para nos desestabilizar a estratégia da pirraça, da provocação. Não caia nesta. Você precisa agir diferente. Esse é um tempo de luta, também é um tempo de vitória, de vencermos os inimigos. Então nos rendamos ao Senhor, busquemos ao Senhor a força. O salmista diz no Salmo 68, versículo 28, ó Deus, reúne força divina ao nosso favor. Ou seja, nós temos que nos aliar ao Senhor, para que Ele nos dê força, nos fortaleça, para não agirmos e reagirmos e não cedermos às provocações dos nossos inimigos. Em terceiro lugar, a terceira atitude para aqueles que querem vencer a luta: ser um promotor da paz, independentemente dos contrários. Você quer vencer a luta? Você quer vencer as adversidades? Clame ao Deus que ouve a oração. Não entre no jogo do inimigo. Tenha consciência, meu amado, de ser um promotor da paz. Ser promotor da paz, independentemente dos contrários. Seja aquele que promove a paz. O salmista diz no versículo 6 e 7: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz.
Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Veja bem que ele diz: olha, já há um bom tempo que eu tenho lutado, que eu tenho buscado, já há um bom tempo que eu prego a paz, já há um bom tempo que eu quero paz. Mas quanto mais eu falo da paz, mais me odeiam e mais promovem a guerra. Veja bem, queridos, se nós queremos vencer as lutas, precisamos ser promotores da paz, aqueles que vão promover a paz. E os que são cristãos precisam inculcar algo na sua mente, que essa é a nossa missão. A Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18, ele diz assim: naquilo que depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Ou seja, depende de mim, depende de você. Independentemente do outro lado querer ou não paz, eu preciso promover a paz. E a Bíblia diz que aqueles que desejam o nosso mal, se teu inimigo vier até você, dê a ele água, dê a ele pão, ou seja, orar por eles. Então, queridos, não tem como vencer a luta, não tem como vencer as guerras, se nós não formos promotores da paz. E eu sei que não é nada fácil. Todos os dias são lutas, são guerras, são conflitos. Mas essas guerras e esses conflitos não se resolvem com conflitos, não se resolvem com guerra, se resolvem com diálogo, se resolve com oração. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Veja bem que ele está dizendo: segui a paz. Se nós queremos ver a Deus, nós precisamos promover a paz, pregar a paz, viver a paz, e não os conflitos, e não as guerras. E aqueles que gostam de paz e promovem a paz, precisam estar preparados, porque todos os promotores da paz, todos os servos e servas do Senhor que buscam a paz e vivem em paz, são ridicularizados, são criticados, são zombados, são chamados de covardes. Mas nós precisamos prosseguir para um propósito maior, que é a obediência à palavra de Deus. Independentemente do que as pessoas venham achar, nós precisamos continuar firme, porque o propósito é obedecer à palavra de Deus. Lembrando que o apóstolo João fala no capítulo 14, 27 do Evangelho de João, que diz assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. A paz do Senhor é algo diferente, é algo que o mundo não vai compreender, é algo que o mundo nunca vai entender, nunca vai compreender, porque a Bíblia diz em Filipenses 4:7, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja o árbitro nos vossos corações. Ou seja, a paz do Senhor, ela ultrapassa todo o entendimento humano. As pessoas não entendem: mas por que fulano engole tanto desaforo? Por que aquela pessoa falou, fez, aconteceu com aquele irmão, com aquela irmã, e ele não reagiu para combater isso? Porque ele tem paz. E quem tem paz promove paz. E essa paz, quem não entende, fica perplexado mesmo, porque ela excede todo entendimento humano. Só vai discernir a paz do Senhor quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus nunca vai compreender, nunca vai entender essa paz. Mas essa paz o salmista tinha. É por isso que ele foi um promotor da paz, e é por isso que ele foi o vencedor diante das lutas. Porque se eu e você queremos vencer as lutas, queremos vencer as adversidades, queremos de fato vencer as guerras, é preciso que nós tenhamos atitude de clamar ao Deus que ouve a oração, não entrar no jogo do inimigo, ser promotor da paz independentemente dos contrários. E em quarto lugar, se nós queremos vencer as lutas, nós precisamos ter consciência da proteção divina, independentemente das circunstâncias. O salmista, no Salmo 121, ele diz assim, versículo 3: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel.
O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Percebamos, queridos, que se nós queremos vencer a luta, é preciso ter consciência da proteção divina, independentemente das circunstâncias da vida. E essa consciência o salmista tinha. Ele sabia que Deus era quem o protegia. Ele sabia que Deus era quem o guardava. Não eram os aparatos humanos, não eram o exército ao seu favor, não eram as armas. É a presença de Deus que o protegia. É a certeza da presença de Deus. E essa certeza o Senhor nos dá na sua palavra em Mateus 28, 18, que Ele diz que estaria conosco, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você quer vencer a luta, você precisa ter essa atitude, ter consciência da proteção divina, independentemente das circunstâncias da vida. E o salmista, se você observar o salmo, o salmista vê o Senhor como seu porto seguro, ele vê o Senhor como a sua âncora, ele vê o Senhor como a sua bússola, ele vê o Senhor como aquele que o protegia das ameaças físicas, espirituais, emocionais, climáticas. Ele está dizendo, olha, Ele não vai permitir que os teus pés vacilem, Ele não vai permitir que você desvie nem para a direita nem para a esquerda. Olha, o sol não vai te molestar, olha, nada, absolutamente nada vai te atingir, porque Deus é o teu escudo, Deus é a sua proteção. Essa consciência que muitas vezes nós cristãos não a temos. A consciência de que Deus é quem nos protege, que Deus é quem nos guarda, independentemente das circunstâncias da vida. Ele diz, olha, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não vai te molestar, ou seja, tudo o que for preciso Deus fazer para te proteger, Ele vai. Assim como Ele fez com o povo dele na travessia do deserto. Durante o dia, o sol causticante do deserto, Deus protegeu. O sol não maltratou aquele povo, porque a nuvem protegia aquele povo. De noite a escuridão não maltratou aquele povo, porque aquela nuvem clareava, era como luz para aquele povo caminhar. Ele está dizendo do cuidado de Deus, e nós precisamos ter essa consciência do cuidado de Deus nas nossas vidas. Então, queridos, há muitas vezes nós transferimos a nossa confiança para o homem. Nós transferimos a nossa confiança e depositamos a nossa confiança no político, na política, no homem, no ser humano, quando na verdade a nossa confiança precisa estar no Senhor. O nosso socorro, o salmista no versículo 1 do Salmo 121, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, não vem de outro. O teu e o meu socorro está no Senhor. E se você quer de fato vencer as lutas, vencer as suas guerras, clame ao Deus em oração, ao Deus que ouve a nossa oração. Não entre no jogo do inimigo. Você precisa compreender que nós precisamos, você precisa ser promotor da paz, independentemente dos contrários. Tenha consciência da proteção divina, independentemente da circunstância da vida. E eu concluo esta reflexão de hoje, fazendo minhas as palavras do salmista, quando ele diz, no capítulo 91 do Salmo, ele diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois o Senhor, do Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo
a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Esse é o segredo da minha vitória, da tua vitória, de vencermos as lutas, independentemente das circunstâncias da vida. Que o Senhor, em Cristo Jesus, nos abençoe. Oremos. Deus, nos colocamos diante do Senhor. Tu sabes das nossas lutas, das nossas guerras, dos nossos conflitos. E te pedimos que o Senhor, Deus, nos ajude a vencê-las para o louvor da tua glória. Cada pessoa, Deus, que está nesse momento sintonizado, que o Senhor visite com poder e glória, com poder e graça. E que diante das suas lutas, o Senhor os fortaleça de maneira tal que eles possam vencer todas as lutas para o louvor da tua glória. Abençoa cada família, abençoa o teu povo. Deus, tenha misericórdia desse momento que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo inteiro de pandemia. E que o Senhor possa estar, ó Deus, tocando os corações e trazendo ensinamentos, em nome do Senhor Jesus, fortalecendo a fé e a esperança do teu povo para o louvor da tua glória. Que o Senhor os visite nos seus lares e nas suas casas, no nome de Jesus. Amém.